Olá, bem-vindos de volta. Vamos continuar falando sobre o sistema de trem de pouso da nossa aeronave ATR 42 e 72, 500 e 600, já que estamos no curso de Landing Base e Maintenance da aeronave. O trem de pouso de nariz, que é o nosso ponto de início agora, é do tipo retrátil, com portas movidas pela própria geometria do trem de pouso, através de bielas e hastes de comando. O trem de pouso de nariz tem um amortecedor abastecido com óleo mineral 1000H5606 e também com nitrogênio. O nosso ATR tem um mancal de engate do garfo de reboque e pode ser rebocado aí até 91 graus de torção, de extersão das rodas de nariz, quando não atuado pelo sistema de steering. O trunnion e o drag brace são um pouco menores que os do trem principal, pessoal, por conta do próprio peso que tem no nariz do ATR, que é um pouco menor do que o peso todo suportado pelo trem principal. Isso é natural em qualquer aeronave. E nós temos molas de bloqueio em down, o down lock system, e nós vamos ver mais para frente que temos o unlock system. O sistema de trem de pouso de nariz é basicamente formado pela perna, pelo suporte e pelo braço de arrasto, que mantém aí o nosso trem de pouso na posição baixado e travado durante as operações de pouso, de táxi e também de parada e permanência da aeronave para atendimento. O drag brace é equipado com molas de downlock, por um lado, e o atuador de unlock, pelo lado interno, lado de dentro, para poder facilitar, na hora da retração, o desbloqueio do mecanismo do bloqueio do drag brace. No próprio trem de pouso temos as luzes de táxi, de nariz, as nose taxi lights instaladas, funcionam com 115 volts ACW, somente com a hélice girando acima de 66% de NP, teremos os geradores ACW funcionando, e essas luzes serão então alimentadas com 115 volts, 400 Hz trifásico desses geradores. A aeronave tem os sensores de downlock e uplock acoplados ao trem de pouso de nariz também. São 3 indicações que a gente verifica na cabine: trem esquerdo, trem de nariz e trem direito, respectivamente. As portas do trem de pouso são acionadas pelo próprio trunnion, pela própria base da perna, através de pontos específicos onde as hastes de comando das portas são atreladas, são fixadas essas hastes. E o trem de pouso de nariz é equipado com o shock absorber um pouco mais longo do que a gente está acostumado a ver em outras aeronaves. Tem uma grande extensão desse shock absorber, porque a aeronave precisa, durante o pouso, para evitar o toque da cauda, ter o máximo de aderência possível com o solo, o mais rápido possível depois da aproximação e próximo do toque. Não que ele vá tocar o nariz primeiro, mas para facilitar a manobra da aeronave no solo, esse trem de pouso tem um alongamento do shock absorber. A aeronave tem o shock absorber com o colar de steering acoplado. É possível fazer a movimentação por meio da força hidráulica, através da válvula de steering e do atuador de steering, que aqui está, para movimentar essas rodas de nariz e, consequentemente, direcionar o nariz da aeronave durante o táxi e até na corrida para decolagem. E o colar deve ser lubrificado. De tempos em tempos tem uma lubrificação que a gente tem que fazer aqui. O shock absorber tem as câmaras internas,
que são preenchidas com nitrogênio e 1000H5606, o óleo mineral, para poder fazer o trabalho de absorção dos impactos e também dos desníveis do terreno onde a aeronave passa. O shock absorber é do tipo telescópico, tá? Com corpo cromado do cilindro interno, e o cilindro externo é totalmente liso para facilitar o deslizamento, o deslocamento do inner cylinder. Durante a operação de solo, a extensão do trem de pouso fica limitada a mais ou menos 20, 25 centímetros de extensão. Quando a aeronave está carregada, isso cai para metade. Cerca de 10, 12 centímetros de extensão são normais para a operação no OTR. A não ser que haja carregamento excessivo da parte traseira no 72. No 42 isso não faz diferença. No 72 pode ter um alongamento aqui do shock absorber por conta de peso e balanceamento incorreto no solo da aeronave. Em voo, o peso e balanceamento fica normal. Então, seguindo em frente com o nosso trem de pouso de nariz, o shock absorber pode ser utilizado como apoio para troca das rodas, só que não diretamente o macaco aqui embaixo. Nós vamos colocar uma ferramenta especial, uma GSE, tá? Para fazer o encolhimento do shock absorber e permitir que a gente possa trocar as duas rodas ou uma roda só com total segurança sem danificar o trem de pouso. O trem de pouso tem a pressão específica de 362 PSI para manter ele com uma extensão dentro dos limites previstos no manual, mas é mais fácil a gente observar no manual de manutenção de cada uma das aeronaves, tanto 42 quanto 72, tanto 500 quanto 600, qual é a pressão ideal para fazer o trabalho da melhor maneira possível e manter a aeronave dentro de um nível de segurança operacional. As portas do trem de pouso, as portas dianteiras, são do tipo abre e fecha. A geometria do trem de pouso vai fazer a abertura e fechamento dessas portas. E as portas traseiras, são 4 portas de trem de pouso, 2 dianteiras maiores e 2 traseiras, que ficam abertas junto com o trem de pouso, e quando este fecha, por ação de hastes, elas são comandadas para fechamento. A aeronave tem o drag brace no trem de nariz, que tem incorporado a ele as molas de downlock e também o atuador de desbloqueio. Na perna do trem de pouso, no trunnion, estão acoplados o atuador de steering, o colar de steering e as luzes de táxi, para facilitar o deslocamento durante a operação em locais onde não tem iluminação, à noite. Os atuadores são do tipo duplação, os atuadores de extensão e retração, são alimentados pelo sistema verde e comandados eletronicamente pelo Multifunction Computer, que recebe o sinal da posição da manete de landing gear e aplica a força hidráulica do sistema verde na Landing Gear Selector Valve, para que esta movimente o trem de pouso na direção desejada, em extensão ou retração. Aqui nós temos 3 atuadores de extensão e retração, 2 atuadores de free fall e 3 atuadores de bloqueio, os uplocks. Além disso, nós temos os atuadores de desbloqueio. Nota: os atuadores de desbloqueio são do tipo ação simples. Eles só fazem o desbloqueio do side brace ou do drag brace, no caso do trem de nariz, e não atuam mais. Não tem necessidade, eles não fazem nenhum tipo de força extra. São atuadores para função específica. Aqui nós temos
Tanto no 42,72,500 quanto 42,72,600, no overhead panel, a indicação secundária de trem de pouso baixado e travado ou recolhido, tudo apagado. Se o trem de pouso estiver recolhido, estará tudo apagado aqui. E a primária fica na mesma posição no painel de controle do sistema de trem de pouso. Vai ter lá as 3 indicações: trem esquerdo, trem de nariz, trem direito. No overhead, mesma coisa: trem esquerdo, trem de nariz, trem direito. Então nós vamos verificar que toda vez que nós colocamos a manete para down, os atuadores de desbloqueio de up lock vão ser energizados com força hidráulica do sistema verde e então vão liberar as pernas do trem de pouso para descida. Na sequência, o atuador principal será energizado com força hidráulica, estendendo e levando o trem de pouso para baixado e travado. Na hora do recolhimento, o oposto ocorre. Esse atuador de uplock já está aberto e o atuador de desbloqueio estará fechado, totalmente recolhido. Quando ele estará estendido. Quando ele receber força hidráulica direcionada pelo MFC lá do sistema verde para cá, ele vai encolher, vai recolher, né? E o desbloqueio do side brace irá ocorrer e a geometria do trem de pouso fará todo o resto do trabalho comandado pelo atuador de trem principal. Durante toda a operação normal da aeronave, observem que a manete de trem de pouso só tem 2 posições: down e up. Ou está baixado e travado, ou está recolhido. Ah, mas tem uma luz de trânsito aqui. Tem uma luz de trânsito, só para indicar que o trem está se mexendo. Fora isso, é só ou recolhido ou estendido, ok? Os mecanismos de desbloqueio são comandados por atuadores hidráulicos de ação simples. A válvula seletora de trem de pouso é comandada eletronicamente pelo MFC, recebendo o sinal da manete de trem de pouso, ou é comandado manualmente pela manete de free fall. O cartucho da válvula vai ser acionado aqui pela manete de free fall, ou eletronicamente pelo MFC, com o sinal da manete de trem de pouso. Os atuadores de uplock também serão acionados para desbloqueio quando da extensão do trem de pouso e atuados manualmente pela manete de free fall, quando necessário colocar o trem de pouso para baixo na barra, se não houver força hidráulica no sistema verde. As válvulas são liberadas para contorno aqui e o uplock então abre, liberando as rodas para descida. Os atuadores principais dos 3 trens de pouso são de ação dupla. São atuadores que recebem força hidráulica do sistema verde, comandado pela Landing Gear Selector Valve, que vai determinar qual lado do atuador que vai receber óleo, com pressão hidráulica de 3.000 PSI. Do sistema verde, claro. O atuador tem uma extensão bastante grande com relação ao ponto de atuação dele, e sempre ao lado dos atuadores principais, dos trens de pouso principais, vai ter o Free Fall Assister. Free Fall Assister que vai jogar o trem de pouso para a posição bloqueado, tirando o side brace aqui, ó, de posição recolhido, colocando a posição over center ou bloqueado em down, né? Bloqueado na posição estendido. Fica numa posição com relação ao trem de pouso que permite a extensão e retração,
sem muita dificuldade, que dependendo que por causa da geometria do próprio trem de pouso, essa posição é ideal para que ele faça extensão e retração, sem levar em conta o peso de 220 kg do trem de pouso principal. O trem de pouso de nariz tem o mesmo tipo de atuador, duplação, só que um pouco menor. Como o trem de pouso de nariz tem componentes menores e mais leves, não é necessário colocar um atuador maior. Tem o mesmo efeito que os atuadores principais, recebe força hidráulica do sistema verde também, para extensão e retração. O mecanismo de uplock e downlock trabalham juntos para poder manter ou esse trem em cima recolhido ou embaixo estendido. O atuador desculpa, tem força suficiente e de sobra para fazer a extensão e retração desse trem de pouso que pesa cerca de 191 quilos. É o suficiente porque, auxiliado pelo vento relativo que está passando pela aeronave, na hora da extensão é mais fácil de fazer o trabalho. No recolhimento é que é mais complicado por conta do ângulo de ataque que a aeronave executa durante a subida. Os trens de pouso são equipados com atuadores de ação simples para desbloqueio. Como é que funciona isso? Esse atuador em posição normal ou embaixo travado está parcialmente recolhido. Ele recebe força hidráulica de 3.000 PSI do sistema verde aqui e estende, tirando o overcenter do braço de bloqueio, do locking brace, e tirando também o drag brace, o side brace aqui, de posição overcenter, permitindo assim que a geometria do trem de pouso faça o resto do trabalho comandada pelo atuador do trem principal. No trem do nariz não é diferente, não tem nenhuma diferença com relação ao atuador. São 3 atuadores de ação simples que vão fazer o trabalho de desbloqueio para recolhimento dos 3 trens de pouso, comandados pela manete de landing gear, lá no painel frontal na cabine. As molas de downlock são vencidas facilmente pela ação de 3.000 PSI desse atuador, e o desbloqueio ocorre permitindo o movimento do braço comandado pelo atuador de extensão e retração, o atuador principal do trem de nariz. Basicamente, o sistema de weight on wheels dos canais Alfa e Bravo do MFC fazem o monitoramento, gerenciamento, controle e autorização de todos os movimentos que são realizados por cada componente desse trem de pouso, tanto das versões 42 quanto 72, das séries 500 e 600. O atuador de desbloqueio do trem de nariz fica numa posição onde propicia o bloqueio e desbloqueio com maior facilidade do trem de nariz para recolhimento, e as molas de downlock ficam no lado oposto de onde ele está instalado, na parte interna do drag brace. As molas estão na parte externa para propiciar o bloqueio do braço no chão. O drag brace e o drag arm, que estão aqui respectivamente, esse é o drag brace e esse é o drag arm. É só um pedacinho de braço que segura o trem de pouso. É o suficiente para essa mola bloquear isso e manter estendido para poder fazer o manejo da aeronave no solo. O mecanismo de free fall, ou extensão em emergência, permite que todos os componentes que recebem força hidráulica sejam anulados, e a força da gravidade tem o poder de estender o trem de pouso do ATR em caso de emergência. Os Free Fall Assisters vão auxiliar os trens principais por conta do ângulo de 120 graus da perna do trem com relação à linha longitudinal, à linha vertical da aeronave, desculpem.
e os uplocks serão imediatamente liberados da força hidráulica e vão permitir a queda livre dos 3 trem de pouso. No caso do trem de nariz, o Freefall Assister fica instalado na caixa da roda, na parte superior, para poder auxiliar na descida desse trem de pouso. A manete que é utilizada para fazer a extensão em queda livre fica atrás do piano de manetes, aqui do console central. Tem uma capa, tem uma tampa, um painel protetor. A gente abre esse painel e puxa essa manete. Puxou, liberou o uplock. Jogou de volta, o uplock volta? Não, fica aberto. Ah, mas e aí não tem como... Não, só vai voltar quando o trem recolher. Aí o próprio movimento do trem vai recolher esse gancho de volta, mantendo o trem fixo travado em cima. No caso aqui, o esquemático está mostrando todo o envolvimento da manete até o uplock de nariz e os 2 uplocks principais. Lá no meio da aeronave tem um quadrante, uma aranha, que distribui os cabos respectivamente para o uplock direito, para o uplock esquerdo, e a Landing Gear Selector Valve é automaticamente colocada por cabo também para contorno. Para contorno não, para down. Porque ela só tem 2 posições, up e down. É ela que vai fazer com que os 3 atuadores sejam jogados para a posição contorno e todo o óleo deles retorne para o reservatório hidráulico, permitindo assim a extensão livre por peso, por gravidade dos 3 trem de pouso. Aqui está o nosso sistema de cabos que chega até o trem de pouso de nariz aqui. Aqui tá as manetes que vão atuar sobre os uplocks, esquerdo e direito, e do trem do nariz lá em cima. A handle atrás do console central, na cabine de comando, e o quadrante que distribui os cabos que vão desbloquear e movimentar as válvulas necessárias para a queda livre. Aqui, mais ou menos nesse ponto, onde está instalado o uplock do trem de nariz, nós temos um conjunto de molas e braço que permite que o trem de nariz seja jogado para baixo com bastante violência para facilitar a extensão, o que é auxiliado também pelo vento longitudinal, pelo vento relativo que está passando pela aeronave. Então, precisando de queda livre, a manete de trem de pouso vai ser colocada em down primeiro. Depois que colocou em down, aí o comando do MFC então é cessado para a válvula abrir, porque ela não está recebendo força hidráulica e aí já tem o monitoramento do MFC. O sinal elétrico é cessado e as válvulas que funcionam com parte elétrica e os sensores são todos direcionados para queda livre. A lógica de queda livre vai ser fechada. E aí o MFC recebe o sinal e triga lá no overhead e na indicação primária a posição exata do trem de pouso, ok? Na próxima aula continuamos com o trem de pouso do ATR, para a gente ter o máximo de conhecimento possível. Muito obrigado por enquanto e bons estudos a todos.